forte, irmãos. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempos e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, próprios desejos, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Vamos ler de novo 8? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, Pai, porque essa é a tua palavra. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem revelado ela a nós, porque o Senhor tem ministrado ela ao nosso espírito, porque o Senhor tem falado conosco. Fala conosco nessa noite, Paizinho. Ministra ao nosso espírito a tua vontade, a tua verdade e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que essa palavra, Senhor Deus, venha a ser recebida, essa semente em um solo fértil. Um solo que será frutífero, Pai. E que em nome de Jesus, aquilo que nós ouvimos nessa noite, Senhor Deus, seja uma boa semente, num solo bom também, porque cremos que mudará a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado, enquanto nós cantávamos uma canção, o Espírito de Deus começou a falar algo comigo. E aí, eu fiquei pensando sobre isso e terça-feira nós fomos participar da reunião em Joinville com os pastores, com os líderes de lá, e teve a ceia. E durante a ceia, o Espírito de Deus confirmou no meu coração essa palavra, né? Sobre nós falarmos sobre algo que muitas vezes nós deixamos de lado, que muitas vezes por falta de entendimento, por medo ou por sei lá o que, nós deixamos de falar, que é sobre a volta de Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava escrevendo essa carta que eu li para vocês, ele estava escrevendo a Timóteo. Foi a última carta que ele escreveu, antes de ser morto. Amém? E ele já sabia, irmãos, que a sua vida estava chegando ao fim. Ele estava preso neste momento. E ele estava escrevendo a Timóteo. E ele falou para Timóteo assim, Timóteo era um discípulo amado dele, um filho dele na fé. E Timóteo no momento estava cuidando da igreja em Éfeso. E aí ele fala assim para Timóteo, vem logo me ver. Vem logo me ver porque eu acho que o meu tempo está chegando ao fim. Ele diz, combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. E aí ele fala assim, mas vem logo e traz a minha capa que eu deixei em Trode. Porque provavelmente, irmãos, logo ele passaria por um longo inverno. E a capa é para que ele se aquecesse. E aí ele está fala mais alguma coisa para Timóteo. Ele diz o seguinte, Timóteo, porque o meu tempo está chegando ao fim. Só que, para mim tem uma coroa que está guardada. Mas não é essa coroa, não é só para mim. É para todos que amarem a vinda do Senhor. Amém? E eu tenho uma pergunta para você, querido. Você ama a vinda do Senhor? Ou você tem medo? Se Jesus voltasse agora, irmão, você ia ficar alegre ou você ia ficar com medo? Por talvez, irmãos, por falta muitas vezes de entendimento acerca da palavra de Deus, a gente fica às vezes com medo, né? Temeroso, preocupado. Meu Deus, como seria? E eu não quero entrar nessa noite, irmãos, em quesitos escatológicos ou nada disso, de quando que Jesus vai voltar, como é que vai ser, quando e como, para quem. Não é disso que eu quero falar nessa noite. Eu quero fazer você entender, querido, que você precisa amar a vinda do Senhor Jesus. Existe uma coroa proposta para aqueles que amam
a volta do Senhor Jesus, que amam a vinda dele. E nós cantamos muitas canções conhecidíssimas, né? E falamos Maranata, né? Tem aquela música, vem Jesus, vem Jesus. Canta comigo, irmão. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantas vezes você cantou essa música? E quando nós estamos cantando essa música, queridos, nós estamos falando, vem Jesus. Vem, eu anseio pela tua vinda, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que vai acontecer, eu quero mais é que o Senhor volte logo. Eu lembro, queridos, que quando eu não entendia como seria quando Jesus voltasse, eu tinha medo. Todas as vezes que se falava em Apocalipse, a gente fica com medo porque a gente pensa, é o fim do mundo, né? O Apocalipse é o fim do mundo. E eu lembro que tinha uma discípula minha lá em Joinville que ela dizia que toda vez que falava que a gente ia estudar Apocalipse, ela falava, ai, não quero. Eu falei, por que tu não quer estudar Apocalipse? Ah, eu tenho medo. Eu falei, medo do quê, criatura? Se tu nem conhece. Ah, mas eu não entendo nada, e fala de dragão, e fala de não sei o que lá. E às vezes por falta de entendimento, irmãos, as pessoas têm medo. Mas nós não deveríamos ter medo da volta de Jesus. Nós devíamos orar todos os dias, clamando pela volta dele. O problema é que no nosso coração, muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, mas eu ainda sou solteira. Espera só eu casar, aí o Senhor volta. Ô Jesus, né? Deixa eu só arrumar uma mulher primeiro. Deixa eu só fazer um filho. Deixa eu terminar, né, a minha faculdade. Jesus não volta agora, senão, né, tudo foi em vão. Irmãos, eu sei que vocês têm isso no coração, amém? Eu sei que você já pensou isso. Porque eu também já pensei. Por quê? Porque eu não sabia como ia ser. Então me causava medo. Então qualquer coisa parecia melhor que isso. Outra ideia que nós tínhamos, né, irmãos? Quando Jesus voltar, ele vai levar a gente para morar no céu. E aí você via nos desenhos que como que era o céu, irmão? As nuvens, né? E você lá sentado na nuvem junto com os anjos. Chato, né? Eu não queria ir pro céu desse jeito. Eu falava, ai Jesus, não quero ficar sentada na eternidade, né? Ficar sentada numa nuvem cantando. Já não canto bem, né? Então como é que vai ser esse negócio? Mas é porque, irmãos, nós entendemos de forma errada. Não entendemos o que a palavra de Deus diz. E não é pro céu que nós iremos, amém? Eita! A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse 20 ou 21, acho que é 21, que Deus vai fazer novo céu e nova terra. E é lá que nós vamos morar. Você não vai morar no céu, querido. Deixa eu te dar uma boa notícia, uma má notícia, eu não sei. Mas eu preciso desconstruir aquilo que você acreditou até agora. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém? E depois aqui nós vamos falar sobre mais alguma coisa nessa passagem, mas depois nós chegamos lá. Então não vai ser essa ideia que você tem de céu e de inferno. Vai haver uma nova terra. Deus vai fazer uma nova terra, que vai ser a vida eterna. E é ali que nós vamos morar. E é nisso que nós precisamos acreditar. E a Bíblia fala, irmãos, Apocalipse 21, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Então na vida eterna, querido, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, ninguém mais morre, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, você já parou para pensar nisso, querido? Às vezes você fica pensando assim, ah, mas eu quero casar primeiro. Quem aqui é feliz todo dia no casamento? Quem aqui nunca chorou desde que casou? E a Bíblia fala ali, onde eu li para você em Apocalipse 21, que não haverá choro lá. Não haverá pranto, não haverá dor. Quem aqui nunca sentiu dor de nada? Nem dor de dente, nem dor de cabeça. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós julgamos essa vida aqui, a gente não consegue imaginar como vai ser lá, então a gente valoriza demais essa vida. A gente continua achando que aqui ainda é o melhor lugar. E a característica de uma pessoa que ama a vinda do Senhor Jesus, irmãos, é que ela não olha mais para as coisas deste mundo com os mesmos olhos. Ela olha para as coisas que são eternas. Amém?
Abre comigo lá em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras. As que não se veem são eternas. Amém? Quem escreveu esse trecho aqui, irmãos, de 2 Coríntios, essa carta, foi o mesmo apóstolo Paulo, que eu falei para você no início, que estava preso. Amém? E que falou que para ele havia uma coroa de glória. E ele estava falando aqui, porque as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. E aí eu sempre falo sobre isso. Quando nós pensamos em leves e momentâneas tribulações, irmãos, você pensa no estresse que você passou lá no seu trabalho. Você pensa nas dificuldades que você tem na sua casa, com a sua família. As leves e momentâneas tribulações de Paulo, irmãos, era perseguição, era prisão, era chicote. Consegue entender? Isso era leve e momentânea tribulação para ele. Só que ele dizia o seguinte: eu não vou olhar para isso, porque isso é o que eu vejo, mas o que eu não vejo é eterno. Então nós, irmãos, precisamos, se nós realmente, uma característica de quem ama a volta do Senhor Jesus, quem quer que Ele volte de verdade, a característica é deixar de olhar para as coisas deste mundo, deixar de olhar para as minhas vontades, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu espero, e eu começo a olhar para aquilo que é eterno. E talvez você esteja pensando assim: não, mas eu olho para aquilo que é eterno. Estou aqui na igreja, podia estar na minha casa agora. Irmãos, quando você enxerga o que é eterno, você nunca mais vai viver do mesmo jeito. Você nunca mais vai fazer as mesmas coisas. Você nunca mais vai viver a vida do jeito que você vivia. Tudo aquilo que você valorizava deixa de ter valor. Amém? Uma pessoa que ama as coisas deste mundo, irmãos, ela prefere viver para ganhar dinheiro. Ela prefere viver para satisfazer a sua carne. Ela prefere fazer as suas vontades, tudo aquilo que dá na telha. Porque ela não está preocupada com aquilo que é eterno. Ela está preocupada com aquilo que ela pode ver. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes não creu na vida eterna. E eu falo para você, irmãos, porque eu acredito que há irmãos que estão dentro da igreja e que ainda não entenderam e não creram verdadeiramente na vida eterna, no que realmente há proposto para você, querido. E aí você está se desgastando por uma vida que vai durar talvez 80 anos, 60 anos, 100 anos no máximo. Enquanto há uma vida eterna que Jesus deu para você no dia que Ele morreu na cruz do Calvário. Mas pastora, eu já tenho a vida eterna? Sim, você já tem a vida eterna. Se você creu em Cristo, querido, ninguém vai tirar isso de você. Se você creu verdadeiramente em Cristo, ninguém vai tirar isso de você. Mas existe uma coroa, amém? Aquela que eu falei para você lá no começo. E essa coroa é só para quem deixou de olhar para as coisas deste mundo. Eu não estou falando para você largar tudo agora e ficar sentado esperando Jesus voltar, amém? Porque se você for ler o livro, as cartas de Tessalonicenses, foi isso que os irmãos fizeram. Paulo foi lá, ensinou para eles, falou que Jesus ia voltar, eles sentaram e ficaram esperando. Começaram a ficar ociosos. E aí Paulo escreve uma segunda carta e fala: ei, vão trabalhar. Para de ser preguiçoso. Não é assim, eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Então nós não sabemos quando Ele vai voltar. Mas nós cremos que Ele vai voltar, amém? Você tem vivido uma vida, queridos, todos os dias se lembrando de que Jesus vai voltar? E aí eu comecei a orar hoje e eu falei para o Senhor: Senhor, por que nós talvez não amamos a Tua vinda como deveríamos? E aí o Espírito de Deus falou claramente comigo: porque vocês não sofrem perseguição. Ontem falamos sobre isso no curso lá em Balneário também. Irmãos, ser brasileiro é muito fácil. Nós não sofremos perseguições por causa de Cristo. Nós às vezes achamos que estamos sofrendo perseguições dentro de casa, da nossa família, que está perseguindo agora porque você está servindo em uma outra igreja, em uma outra denominação, e você acha que isso é perseguição. Talvez você ache que perseguição é o que você está sofrendo do seu marido, da sua família.
Isso ainda não é perseguição, queridos. Há pessoas lá fora, morrendo todos os dias, com medo de ser presos por causa de Cristo. E acredite, essas pessoas, se você for perguntar para elas, elas falam: eu quero que Jesus volte agora, porque eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver esse medo, correndo risco de ser preso a qualquer momento por causa daquilo que eu acredito. O problema, queridos, é que nós não sofremos por isso. Você tá aí, sabe por que você estava aqui pulando na hora do louvor, feliz e contente? Porque você não estava com medo de alguém entrar por aquela porta e sair prendendo todo mundo e matando todo mundo por causa da sua fé. Nós não temos esse medo, nós não temos essa preocupação, querido. E por causa disso, nós valorizamos muito mais a nossa vida do que a volta de Jesus, do que a vida eterna. Eu sigo um pastor chamado, ele se chama Chileno Vergara. Ele é da Videira, né? Se você quiser, você procura ele depois no Instagram. Ele está nesse momento lá no Paquistão. E, irmãos, esses dias a esposa dele estava doente, vários dias com febre. E ele pedindo oração, e ele falou: orem por ela, porque eu não posso levá-la no médico aqui. E não descobri, ela não sarava, e ele com medo de acontecer algo com ela, né? E não podia fazer nada. Aí uma outra postagem dele, ele disse assim: eu não tenho medo de morrer por Cristo, porque morrer por Cristo é lucro, mas eu tenho muito medo de ser preso aqui. E acredite, é um terror viver do jeito que eles vivem. Ele é um missionário lá, irmãos, e eles não podem falar de Cristo, eles não podem falar de Jesus. Se eles forem pegos pelos muçulmanos falando de Jesus, eles podem morrer, eles podem perder a vida ou podem ser aprisionados. E eu não estou falando isso para você ficar triste, amém? Eu estou falando isso para você muitas vezes olhar para a sua vida, querido. E às vezes nós sofremos e nos queixamos das nossas mazelas, do nosso passado, de coisas que aconteceram e talvez acabaram conosco. E muitas vezes isso não é nem perto das leves e momentâneas tribulações que o apóstolo Paulo disse. E isso deveria fazer você entender que você precisa amar a vinda do Senhor Jesus. Que quando você canta essa canção, você tem que falar com todo esse seu coração, porque você entende que lá vai ser muito melhor. Imagina o teu dia mais feliz aqui. O dia mais feliz que você consegue lembrar que você já passou na sua vida. Conseguiu imaginar algum? Talvez você não consiga imaginar um dia, mas talvez você imaginou um momento. Deixa eu te falar. Lá na glória, queridos, naquilo que Deus preparou para nós, vai ser todo dia maravilhoso. Para de olhar para isso aqui, olha para o que é eterno. Olha para a vida eterna. Quando Jesus começa a dar um sermão muito duro, os apóstolos, os discípulos começam a andar para trás. Uma vez eu já preguei sobre isso. Os discípulos começam a andar mais atrás e disse: muito duro esse sermão. Quem pode suportar? E aí Jesus olhou para trás e falou para os discípulos que estavam próximos dele e disse assim: vocês querem ir junto com eles? E aí Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entendia, irmãos, que aquele sermão era muito pouco, perto do que estava reservado para ele. Então aquilo que o Senhor tem para você não se compara com o melhor dia da sua vida aqui. Pare de valorizar tanto a sua vida, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua profissão. Eu não posso servir a Cristo porque aí eu vou ter que deixar de fazer o que eu faço. O meu trabalho não me permite seguir a Cristo. A minha família não está deixando eu seguir a Cristo. Pare de olhar para tudo isso e só olhe para Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro do evangelho, querido. E é de Cristo que nós precisamos, amém? Então, amar, irmãos, a vinda de Jesus é alguém... O que significa amar a vinda de Jesus, né? É desejá-la. Imagina, queridos, alguém que você ama muito, indo viajar para um lugar bem longe. Imaginou? Alguém que você ama demais, indo viajar para muito longe. E aí você fica aflito, porque você não sabe quando essa pessoa vai voltar. Vou dar um exemplo, vou melhorar esse exemplo. Digamos que você tivesse um esposo, né, que está no exército. E aí de repente chamaram ele para ir servir o exército, amém? E ele foi para longe servir, está no meio de uma guerra. E você ama demais o seu marido. E você está ansioso esperando a volta dele. Você fica contando os dias para aquela guerra acabar e ele voltar. Você fica sofrendo, esperando: eu quero logo que ele volte embora, eu quero logo que ele volte para casa. Eu preciso dele aqui, eu quero ele aqui comigo.
É assim que você tem ansiado a volta de Jesus, querido? Os irmãos estão me olhando assustados hoje. E talvez a mensagem ela realmente esteja um pouco pesada, mas eu realmente senti de Deus de ministrar sobre isso. É assim que vocês têm esperado Jesus voltar? Senhor, eu estou aqui desesperada. Eu quero que o Senhor volte logo, eu preciso do Senhor aqui. Eu te amo e eu quero o Senhor comigo. Isso é amar a volta de Jesus, querido. É ansiar, é esperar, é pedir todo dia, é orar e falar, vem, Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós continuamos vivendo como se não fosse nada. Nós achamos legal vir à igreja, nós achamos legal ouvir falar de fé, nós achamos legal receber a bênção de Deus, ver as bênçãos de Deus acontecendo. E tudo isso é maravilhoso, mas há algo muito maior que isso, há um reino preparado para você. Você cantou uma música que dizia, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Você falou do reino de Deus e há um reino preparado para você. E há um dia que Jesus vai voltar para levar você, para levar a noiva, para morar com Ele nesse reino. E a minha pergunta para você é o quanto você tem ansiado por isso, o quanto você tem esperado por isso. Ou você simplesmente tem vivido seus dias como se isso não representasse absolutamente nada para você. Então uma pessoa que ama a vida do Senhor, ela deseja. Ela fica falando todo dia, volta logo Jesus, eu quero o Senhor aqui. Eu quero ver essa alegria, eu quero viver na glória com o Senhor. Uma outra coisa, irmãos, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, ora para que Ele venha. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E aí ele fala no final, Maranata. Ele está dizendo, vem Jesus, vem logo. Eu quero que o Senhor volte. Eu preciso que o Senhor volte. Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 16. E eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E o que tem sede, venha. E o que quiser, tome de graça da água da vida. A Bíblia fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Você é a noiva de Cristo, amém? Você sabia que você é a noiva de Cristo? E Ele é o noivo. E uma noiva, irmãos, ela se prepara para esperar o noivo. Talvez hoje não seja dessa forma, mas antigamente, né? A noiva, ela era desposada. Era como se ela estivesse, então, noivando, amém? A partir deste momento, ela começava a se preparar para esperar o noivo. Ela noivava e aí ela começava a tecer as suas vestes. Ela começava a fazer o seu enxoval. Ela começava a se preparar. Até que um dia o noivo viria e buscaria ela e levaria ela para morar com ele. Amém? E é isso que está acontecendo conosco. Nós já fomos desposados. Já somos a noiva de Cristo. E agora o que nós precisamos fazer é se preparar, estar prontos para quando o noivo vier para buscar a sua igreja. Outra canção que cantamos, casa comigo. Então Ele vai casar conosco e vai nos levar para viver com Ele, mas a noiva precisa se preparar, amém? De que forma? Anunciando a sua vinda. Mateus 24 diz que o evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações, e aí virá o fim. Então o que você precisa fazer? Eu estou aqui resumindo, eu teria vários versículos para falar para você. Mas nós precisamos anunciar a volta de Jesus. O que precisa para Jesus voltar? O que precisa para Jesus voltar, querido? Você falar de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Ele não voltou ainda, porque Ele é misericordioso. E há algumas pessoas que ainda precisam crer nele, confessá-lo como o Senhor da sua vida. Foi por isso que Ele ainda não voltou. E aí cabe nós, a igreja, anunciar o evangelho. E você tem vivido uma vida, e agora aqui, você vai poder me responder se você está vivendo a sua vida olhando para aquilo que é eterno ou só para aquilo, para a sua vida. Você está pregando o evangelho, você está falando de Cristo, você está levando as pessoas a crer em Cristo e confessar Ele como o Senhor da sua vida. Que diferença você tem feito no meio em que você vive? As pessoas sabem lá onde você vive, onde você trabalha, onde você faz as suas atividades, que Cristo é o Senhor da tua vida? Ou elas só conhecem um profissional? Ou elas só conhecem um parente? A sua família sabe
que você é servo de Cristo? Que você vive para Ele? Você já falou de Jesus para eles? Quem ama a vinda de Jesus, irmão, sai falando de Jesus para todo mundo, porque quer que Ele volte logo. E a palavra de Deus diz que Ele não vai voltar enquanto não for pregado ao último gentil. Então o que nós precisamos para que Cristo venha? Pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? A boa notícia. Falar de Cristo para as pessoas. E se você não fazia isso até agora, comece a fazer. Comece a falar de Jesus, comece a anunciar as boas novas, comece a fazer as pessoas que estão ao seu redor entender quem Cristo é para elas. Isso é amar a vinda de Jesus. Pedro estava falando que nós apressamos a vinda do Senhor quando nós anunciamos o Evangelho. Amém? Então, se nós queremos que Ele volte logo, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E glória a Deus, irmãos, hoje de manhã eu vi aquele povo todo lá no batismo, né? E pessoas crendo em Jesus, pessoas se batizando. E eu falei, obrigada, Jesus. Porque nós realmente amamos a tua vinda. E estamos fazendo algo para que o Senhor volte logo. E outra coisa que nós precisamos fazer é se preparar para essa vinda. Abra comigo em Apocalipse 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E aqui diz o que, irmãos? Que nós precisamos então tecer as nossas vestes. Se aprontar para aguardar o noivo é tecer as nossas vestes. E o que é tecer as nossas vestes? Ali diz, são as nossas obras. Amém? Talvez, irmãos, você pensou que tecer as vestes era você viver uma vida santa, pura, perfeita. E aí quando Jesus voltar, você ia estar pronto para ir com Ele. O fato é que o pecado Jesus já venceu na cruz. O que você precisa agora é ter obras. Obras de justiça. O que é isso? Fazer a vontade de Deus. Pregar o Evangelho. Gerar discípulos. Temos falado muito sobre isso. Nós precisamos gerar discípulos. Nós precisamos levar pessoas a Cristo. Nós precisamos levar pessoas a conhecer essa verdade do Evangelho. Isso são as obras que Deus preparou para nós. Está em João 15. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando você gerar muitos frutos, você precisa gerar frutos para Deus. Você tem gerado frutos? Ou a vida que você tem levado não gera fruto nenhum? E nessa noite eu não quero trazer peso sobre a sua vida. Eu quero te despertar a dizer para o Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero tecer as minhas vestes de justiça. Eu quero ser a virgem prudente que está com as lamparinas acesas e com o óleo reservado. Esse óleo representa o Espírito Santo, a unção que Deus derramou sobre você para fazer as obras. O problema, querido, é que Deus derrama unção sobre aqueles que colocam a mão na obra, amém? Deus não vai desperdiçar unção, e azeite é unção. Então, ser uma virgem prudente, aquela que carrega o azeite e está preparada para receber o noivo, é aquela que está revestida do Espírito de Deus para fazer as obras que o Senhor preparou para ela. E Deus tem obras para você. Deus tem coisas que quer que você faça. Amém? Porque há uma coroa reservada para você. Há um reino preparado para você. Há uma vida eterna preparada para você. Mas o que você precisa fazer? Tecer as suas vestes de justiça. E talvez você esteja se perguntando, mas nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que o que mais tem aqui são pessoas para te ajudar a tecer as suas vestes de justiça, a fazer obras para Deus, a gerar filhos para Deus. Só não fique mais parado. Amém?